No vídeo de hoje, cobrimos três grandes acontecimentos que estão abalando o cenário geopolítico em 16 de março de 2026. Primeiro, Donald Trump faz uma declaração polêmica comparando a Ucrânia ao Líbano e declarando que os Estados Unidos não têm obrigação de ajudar Kiev. Segundo, uma nova investigação revela que a Coreia do Norte forneceu à Rússia até 11 milhões de projéteis de artilharia ao longo de 2 anos e meio, em uma operação secreta que os próprios marinheiros expuseram inadvertidamente pelas redes sociais. E terceiro, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman estaria supostamente aconselhando Trump a continuar atacando o Irã com força, revivendo uma doutrina estratégica saudita com décadas de existência que nunca foi tão relevante quanto é hoje. Vamos ao que interessa. Donald Trump fez uma declaração em 16 de março de 2026 que imediatamente enviou ondas de choque pelas capitais aliadas. Falando durante um almoço com membros do conselho diretor do Centro Trump Kennedy, o presidente dos Estados Unidos disse claramente: a Ucrânia está a milhares de quilômetros de distância de nós, separada por um oceano. Não somos obrigados a ajudá-los. Essa frase por si só já é suficiente para redefinir todo o arcabouço do apoio ocidental a Kiev. Mas Trump não parou por aí. Ele foi além, comparando a Ucrânia ao Líbano, um país que viveu décadas de conflito e bombardeios. Eles já se acostumaram com os bombardeios no Líbano, disse Trump. Há pessoas morando lá também, mesmo que você pense que não há. A implicação era inegável, que os ucranianos, assim como os libaneses, talvez precisem simplesmente se adaptar às suas circunstâncias em vez de esperar um apoio americano indefinido. Trump também disparou diretamente contra seu antecessor, afirmando que Joe Biden prestou auxílio à Ucrânia porque foi enganado. Esse enquadramento é importante de compreender. Não se trata apenas de um ataque político a Biden. É Trump construindo uma narrativa na qual o envolvimento americano na guerra da Ucrânia nunca foi uma questão de necessidade estratégica, mas sim o resultado de manipulação e mau julgamento. Ao retratar a política anterior como um erro nascido do engano, Trump cria uma cobertura política para se afastar dos compromissos, sem parecer que está abandonando um aliado. Ele não está recuando nesse enquadramento. Ele está corrigindo um erro. E é aqui que a situação se torna genuinamente complicada. Autoridades europeias estão agora abertamente alarmadas. Algumas já começaram a sugerir que o nível de assistência militar à Ucrânia poderia ser reconsiderado sob a atual administração americana. O debate dentro da Europa sobre a construção de uma base industrial de defesa soberana acelerou drasticamente. O ministro da Defesa da Finlândia, Antti Hakkinen, afirmou esta semana que a Europa precisa de sua própria infraestrutura de produção de sistemas de armas para que a Ucrânia possa receber equipamentos de defesa aérea com mais rapidez e sem depender de decisões tomadas em Washington. Essa é uma declaração notável quando se pensa bem. Um membro da OTAN está essencialmente reconhecendo que a espinha dorsal da aliança pode não ser mais confiável o suficiente para se planejar em torno dela. Enquanto isso, a União Europeia já esgotou seus próprios estoques de mísseis para sistemas de defesa aérea, enquanto tentava manter a Ucrânia abastecida contra os incessantes ataques de mísseis russos. Novas entregas dependem de um mercado global que está agora sob pressão séria por causa da operação em andamento no Irã. E o formato preferido de Trump para auxílio futuro, se é que algum vier, parece ser empréstimos em vez de doações, uma posição que ele mantém desde que criticou a abordagem de Biden. Empréstimos significam reembolso. Reembolso significa que um país que já está lutando pela própria sobrevivência estaria acumulando dívida enquanto suas cidades são atingidas. As implicações estratégicas e humanitárias dessa mudança são enormes. Agora,
para a segunda grande história do dia, e esta envolve um nível de detalhe operacional que parece quase um thriller, exceto que é inteiramente real e documentado. Uma investigação publicada pelo veículo independente russo Vaznie Story, em colaboração com analistas britânicos do Open Source Center, revelou a escala completa do fornecimento de munição da Coreia do Norte à Rússia ao longo da guerra. Os números são impressionantes. Ao longo de 2 anos e meio, 4 embarcações russas realizaram pelo menos 112 viagens à Coreia do Norte e entregaram entre 8 e 11 milhões de projéteis de artilharia às forças armadas russas. No pico da capacidade, Pyongyang fornecia a Moscou aproximadamente 350 mil projéteis por mês, o suficiente para sustentar cerca de um mês inteiro de operações ofensivas russas a cada ciclo de entrega. O nível de engano envolvido na condução dessa operação merece ser examinado com atenção. Os navios russos declaravam como destino o porto de Busan, na Coreia do Sul, ao partir. As autoridades de fronteira russas chegaram a emitir documentos listando a Coreia do Sul como destino, mas os marinheiros a bordo desses navios não foram tão cuidadosos quanto seus superiores esperavam. Membros da tripulação publicaram mais de 60 fotos e vídeos de suas viagens à Coreia do Norte nas redes sociais. Em uma das imagens, a tela de um sistema de navegação mostrava claramente a localização do navio em território norte-coreano. O rastreamento via satélite das rotas reais confirmou o restante. Toda a cadeia de abastecimento secreta foi essencialmente desmascarada pelas próprias pessoas que a operavam, o que diz muito sobre o abismo entre a ambição estratégica da operação e a disciplina no nível operacional. Os carregamentos foram inicialmente supervisionados por Andrei Grinko, um capitão experiente que havia cumprido missões classificadas para o Ministério da Defesa da Rússia por anos, incluindo viagens à Síria. Ele também esteve a bordo do Ursa Major, uma embarcação que afundou ao largo da costa da Espanha no final de 2024, em circunstâncias que nunca foram totalmente esclarecidas publicamente. Fontes de inteligência europeias acreditavam que o Ursa Major transportava componentes para um reator nuclear destinado a um submarino norte-coreano no momento do naufrágio. A convergência de todos esses elementos, transferências secretas de munição, componentes nucleares, operativos de inteligência, documentação falsa, cria um quadro de uma rede logística clandestina operando em uma escala que as sanções ocidentais claramente não foram projetadas para deter. O fornecimento começou a diminuir. No outono de 2024, o número de viagens mensais caiu de 5 para 3. Desde o início de 2026, apenas uma única entrega foi identificada. Os analistas apontam duas explicações prováveis. A Rússia expandiu significativamente sua própria produção doméstica de munição, reduzindo sua dependência de abastecimento externo, e os estoques da própria Coreia do Norte parecem ter sido reduzidos a níveis que provocaram uma resposta. Em dezembro de 2025, Kim Jong-un ordenou pessoalmente a construção de novas instalações militares e um aumento na produção de mísseis e munições. A implicação é que Pyongyang se esticou ao limite para apoiar Moscou e agora está reconstruindo capacidade para suas próprias necessidades futuras. A terceira história vem do Golfo e adiciona mais uma camada de complexidade à situação já volátil em torno do Irã. De acordo com funcionários da Casa Branca falando ao New York Times no domingo, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman tem aconselhado privadamente Donald Trump a continuar atacando o Irã com força. A orientação relatada foi: continue atingindo os iranianos com força. Isso ecoa um conselho que o falecido rei saudita Abdullah teria dado repetidamente a Washington anos atrás, instando famosamente autoridades americanas
a cortar a cabeça da serpente, em referência à rede regional de proxies e operações de influência do Irã. No mesmo dia em que esse relatório veio à tona, Mohammed bin Salman e o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, realizaram conversas diretas em meio a questionamentos crescentes sobre se os estados do Golfo manterão sua postura de evitar confronto aberto com Teherã. Os dois líderes emitiram uma declaração conjunta, afirmando que os contínuos ataques do Irã contra os Estados-membros do Conselho de Cooperação do Golfo representam uma escalada perigosa que ameaça a segurança e a estabilidade da região. Eles também afirmaram que os países do CCG continuarão defendendo seus territórios e mobilizando todos os recursos disponíveis para manter a estabilidade regional. Essa linguagem é cuidadosa, mas pontual. Os estados do Golfo ainda não estão dando o salto para o engajamento militar direto com o Irã, mas estão sinalizando alinhamento com a campanha americana e enquadrando o comportamento iraniano como uma ameaça que justifica a resposta coletiva. Para Riad, em particular, essa é uma postura pública significativa. A Arábia Saudita passou anos tentando gerenciar sua relação com Teherã por meio de diplomacia nos bastidores, incluindo um processo de normalização intermediado pela China em 2023. Esse processo parece estar efetivamente morto. O cálculo saudita agora parece ser que um Irã enfraquecido serve melhor aos interesses regionais sauditas do que uma coexistência negociada jamais poderia servir. O que une essas três histórias em 16 de março de 2026 é uma única dinâmica subjacente. A arquitetura da ordem de segurança do pós-Guerra Fria está sob pressão simultânea em múltiplas direções ao mesmo tempo. Os Estados Unidos, sob Trump, estão renegociando os termos de seus compromissos com aliados na Europa, enquanto aprofundam seu envolvimento operacional no Oriente Médio. A Rússia está sustentando uma guerra de desgaste na Ucrânia com cadeias de abastecimento estrangeiras secretas que a inteligência ocidental rastreou, mas não conseguiu deter completamente. E as monarquias do Golfo estão silenciosamente torcendo pelo aperto militar americano sobre a única potência regional que há muito tempo representa o principal desafio à sua dominância. O mundo não está caminhando para um único confronto novo, está se fragmentando em crises sobrepostas, cada uma alimentando as outras. Se esse tipo de análise geopolítica aprofundada e sem rodeios é o que te traz até aqui, certifique-se de que está inscrito neste canal e com as notificações ativadas. Cada dia traz novos acontecimentos que o ciclo de notícias do noticiário convencional cobre apenas na superfície. Estamos aqui para ir mais fundo. Vamos continuar. As perguntas que essas três histórias levantam não são confortáveis. A Ucrânia está sendo silenciosamente abandonada por seu apoiador mais poderoso? A Coreia do Norte se tornou agora um fornecedor permanente de armas de segundo nível em um novo eixo de potências autoritárias, e o Golfo agora é efetivamente um parceiro em uma campanha americana contra o Irã que pode remodelar toda a ordem regional? Deixe sua opinião nos comentários. Essa é uma conversa que vale ter, e sua perspectiva sobre para onde tudo isso está rumando é importante.